Oi, gente! Aqui Regina Lopes do canal Meu Cantinho de Orquídeas e no vídeo de hoje, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho aqui da minha rega, isso mesmo, de como aqui eu faço a rega das minhas orquídeas. Aqui, gente, no Meu Cantinho de Orquídeas, a minha rega é feita de mangueira, gente, isso mesmo. Eu venho aqui com a mangueira e faço a minha rega abundante aí nas minhas orquídeas. Eu estou fazendo a minha rega agora, gente, no verão, a cada 2 dias. Rego hoje, espaço 2 dias e rego novamente. Mas sempre olhando aqui, né, se o meu substrato está seco para fazer uma nova rega. Então, gente, aqui elas recebem uma rega em abundância. Reparem para vocês verem que eu venho com a mangueira, gente, molho tudo. Molho vegetal, molho raiz, acaba molhando as flores também, é inevitável, né, gente? Mas aqui eu tento imitar um pouquinho da natureza para elas, né? Trazer aqui o mais próximo da natureza para elas. Então, a minha rega, gente, é como se fosse aí exatamente uma chuva, né? Eu molho bastante, gente. Eu venho 1 vez, 2 vezes. E aqui, gente, nesse cultivo aqui do meu painel, eu replanto as orquídeas nos mesmos vasos que elas vêm aí, né? Eu só furo eles com ferrinho de solda. Coloco aí uma drenagem de isopor, né, para ficar melhor aqui. Quando eu fizer a rega, rapidinho essa água vai bater, escorrer e as orquídeas não vão ficar com as raízes encharcadas. Por mais que eu cultive aqui com os chips de coco, que é o meu substrato, esses furinhos aí vai permitir uma ótima vazão aqui da rega, né? E os chips de coco vai permanecer aí um pouco úmido e vai levando aí a umidade lentamente, né, para as raízes aí da orquídea, tentando manter as raízes da orquídeas aí por mais tempo, né, mais hidratadas. E olha aqui, gente, eu venho e molho mesmo, tá? É aquele banho sem dó. Molha vegetal, molha flor, molha haste floral, molha tudo, gente. E aqui, gente, eu rego 1 vez, 2 vezes, eu repito esse processo, gente, umas 3 vezes. Até eu ver aí que a raiz das orquídeas mudou de cor, né, gente? Porque quando elas estão secas, as raízes das orquídeas ficam com aquele aspecto acinzentado, né? E quando elas recebem a hidratação, elas vão ficando aí verdinhas, né, gente? E elas agradecem, gente. Esse banho aqui para elas, você vê aí que quando você acaba de regar as orquídeas, parece que elas estão agradecendo, né, a hidratação que elas receberam aqui. E elas todas estão com vegetal muito verdinho, gente. Eu molho vegetal porque eu uso enxofre, né? Aqui no meu cultivo eu uso enxofre da Dime. Então a gente sabe que o enxofre da Dime, ele mancha aí o vegetal, né, gente? Fica com aquelas manchinhas brancas. Então aqui, gente, o vegetal das minhas orquídeas não fica muito manchado, porque na hora da rega eu molho o vegetal, né? Porque, gente, não faz sentido nenhum você não molhar o vegetal das suas orquídeas. Até porque o vegetal das orquídeas também recebe hidratação, gente. As orquídeas recebem hidratação aí pelas folhas, né? E aqui elas vão ficar aqui perfeitas para poder fazer a fotossíntese, né, gente? Com o vegetal aqui bem hidratado. E depois eu venho, gente, depois de todas molhadas, ainda dou esse chuvisco aqui, tentando imitar aí como se fosse uma chuva mesmo, gente. Molho bastante, tá? Aquela rega aí em abundância, sem dó de molhar, gente. Elas amam, gente. Quando eu termino essa rega aqui e olho, parece que as orquídeas agradecem a gente, elas ficam até mais bonitas, gente. Um vegetal aí sempre verdinho, né? Então aqui, gente, o banho nas orquídeas é sem dó, tá? Molha tudo. Molha sem dó, gente, porque as orquídeas, gente, são de metabolismo aí lento, né? Elas vão demorar para absorver essa rega aqui, né? É lentamente que elas vão começar a se hidratar com essa rega aqui. E aqui no meu cantinho de orquídeas, gente, venta muito. Eu cultivo elas na varanda aqui da minha casa, né? Tem uma ventilação muito boa, gente, porque eu moro no 2º andar, né? Então aqui rapidinho eu vou fazer essa rega e vai secar muito rápido o substrato por causa da ventilação, gente. E eu tento aqui também, gente, trazer uma umidade de ambiente para minhas orquídeas, né?
O dia que não é dia de rega, eu lavo aqui a minha varanda, eu já tenho que lavar dia sim, dia não, porque eu tenho pet, né, gente? Então eu deixo aí a varanda secar ao ar livre, não seco a varanda. E com isso fica aquele frescor, o ambiente fica mais fresquinho, vai trazendo aqui aquela umidade de ambiente que as orquídeas amam, gente. Então, quando tá muito quente, não é dia de rega, eu tenho que lavar a varanda, eu dou até um chuvisco assim levemente com a mangueira no vegetal. E olha aí, gente, como que o vegetal tá verdinho. Desculpa, gente, como que tá hidratado. Olha para vocês verem, gente, elas amam essa rega. É um momento aí delas se reidratarem, ó. Como que o vegetal tá bonito. Estão super enraizadas, gente. Elas agradecem, gente, esse banho aqui, né? Tentando aí manter como se fosse uma chuva mesmo. E olha o enraizamento das orquídeas, gente. Elas amam. Ficam aí bem hidratadas. Agora eu venho aqui, gente, para os meus vasinhos de barro, né? Eu vou aqui com a mangueira em um por um, gente, em todos os meus vasinhos de barro. Vou fazendo a rega aqui em abundância, gente. Eu venho uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu fico mais ou menos, gente, uns 30 minutos aqui para regar as orquídeas desse vasinho de barro. Porque eu não sei se vocês sabem, gente, o vaso de barro ele seca muito rápido, né? Então, ele compete aí muito com a hidratação da orquídea. E as orquídeas são lentas, né, gente? São de metabolismo aí bem lentos. Elas vão demorar aí para as raízes sugar essa hidratação aqui dessa rega. Então, aqui, gente, eu rego bastante. Enquanto o vaso, gente, de barro não mudar de cor, eu não paro de regar as minhas orquídeas, tá, gente? É em abundância. E as orquídeas aqui, gente, desse vasinho de barro, elas são cultivadas aí com substrato bem drenado, né? O substrato aqui desses meus replantes do vasinho de barro é isopor. Eu usava pedra brita, que agora eu não tô usando mais, né, gente? Então aqui agora é só o isopor. Tô tentando tirar, gente, a pedra brita aos poucos aqui do meu replante, porque eu não obtive, gente, uns bons resultados aqui com a pedra brita, não. As minhas orquídeas desidratou muito, não estavam se desenvolvendo. Eu já falei aqui para vocês que eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e aqui é muito quente, gente. Então, esse substrato aí muito drenado não deu muito certo aqui no meu cultivo. Olha essa orquídea, gente. Olha o vegetal dessa orquídea. E sem contar o enraizamento, gente. Então aqui, gente, é aquele banho mesmo, imitando aí como se fosse uma chuva. Molha tudo, gente. Molha vegetal, molha floração, molha a haste floral. Então aqui, gente, o meu substrato tá bem drenado, que é o isopor e os chips de coco, né? Consegue ver que essas aqui da parede, o vasinho tá bem seco, gente? Agora eu vou fazer a rega aqui, ó. Eles vão mudar de cor. Eles ficam aí com uma coloração de um barro mais clarinho, né? Que tá super seco. Quando eu terminar essa carreira aqui de fazer a rega e voltar, gente, o vaso de barro já tá aí seco, parecendo que eu não reguei. Então aqui, gente, é aquela rega em abundância, tá? Eu venho uma vez, venho 2 vezes, 3 vezes, gente, e aquele banho, gente. Enquanto o meu vaso de barro não muda de cor, né? Fica aí com aquele aspecto bem marrom, bem escuro, eu não paro de regar, gente. E as orquídeas amam, gente. Olha aí que banho mais gostoso. O vegetal tá super hidratado, gente, super verdinho. Aqui eu molho, gente, sem dó, tá? Molha em miolo. E não tem essa de que não pode molhar miolo de orquídea não, tá, gente? Isso é um mito. Porque se fosse verdade, gente, eu não tinha nenhuma orquídea aqui. Porque eu molho tudo, gente. Eu molho bastante o vegetal. Aqui agora elas vão ficar super hidratadas, gente. Agora eu tô fazendo a rega delas no verão, agora na primavera, verão, na parte da tarde. No inverno eu rego de manhã, porque o inverno aí o substrato demora mais para secar, né, gente? Então no inverno eu tava regando de manhã, mas agora na primavera e verão, que aqui em BH a gente tá muito quente. Hoje aqui tá super quente. Eu tô fazendo a rega delas aqui por volta de 16h30. 16h30, 17 até 18 horas, gente. E com isso aqui elas vão, né, lentamente absorver essa rega em abundância que eu tô fazendo para elas. Para amanhã de manhã elas fazerem fotossíntese aí pelo vegetal, né, gente?
E como que o vegetal tá verdinho. Olha aqui, gente, eu venho umas 3 vezes aqui no vasinho, tá? Enquanto o vaso aí não ficar com aquele aspecto de marrom bem escuro, eu não paro de regar, gente. E igual eu falei aqui pra vocês, essa minha varanda, a frente dela é aberta, gente, com uma grade. E como eu moro no 2º andar, a ventilação aqui, gente, venta bastante. Por isso a minha floração até passa rápido, né, por conta do vento. Não é por conta de molhar as flores, gente. É a única coisa ruim de molhar as flores é porque às vezes elas podem dar aquele botrix, né? Aquelas manchinhas aí como se fosse um mofo nas flores, né? É só isso, gente, não tem problema nenhum. Até porque tem gente que cultiva Phalaenopsis na chuva, né? E eu vejo aqui florações de alguns cultivadores que as flores aturam muito, gente. E cultivando na chuva. Então as flores, gente, vão aturar o tempo que elas têm que aturar. Diferente do vento, gente. O vento, sim. O vento resseca a floração, né? E aqui também, gente, eu tenho muito aquelas abelhinhas pretas. Elas vêm e polinizam as flores, aí a flor seca, gente. Assim que elas vão ali, poliniza a floração rapidinho já seca. É um problema essas abelhinhas, né? Mas seguimos aqui cultivando. Então, olha para vocês verem, gente. Aqui é aquele banho mesmo, tá? Molho tudo, como se fosse aí uma chuva, gente. Eu molho 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aqui, olha aqui, gente, a hidratação desse vegetal. Conseguem ver que agora o vasinho já tá mudando de cor, gente? Vocês percebem que eles estão aí com aspecto amarronzado mais escuro? Agora aqui que elas vão receber hidratação, né? Então, gente, enquanto elas não ficarem aí bem molhadas com aquele banho de chuva, eu não paro de regar, gente. É mais ou menos aqui uns 30 minutos regando. E olhem esse vegetal, gente. Reparem no vegetal das orquídeas aqui do meu cantinho de orquídeas. Olha como que tá verdinho, como que tá hidratado. Elas amam, gente. Não precisa ficar com medo, gente, de molhar o vegetal das suas orquídeas não, tá? E não tem essa, gente, de que água vai cair aí no miolo e vai ficar parada, não. Isso é um mito, gente. Respeito quem acha que vai apodrecer. Mas eu acho, gente, que quando dá um fungo, ela vem fugando de baixo para cima. Ela já vem fugando aí no rizoma, né? O fungo já pega no rizoma, vai apodrecendo as raízes, cai uma folhinha, cai 2 folhinhas. Igual eu tô com a carinha aloha aqui, né? Eu já trouxe ela no meu cultivo desse jeito. Tô tentando salvar, gente. Já passei o enxofre, passei a água oxigenada aqui, né? Tô esperando o rizoma secar para tentar fazer o replante para ver se ela vai se reestabelecer. Então aqui, gente, estão todas aqui no meu cantinho de orquídeas super hidratada aí com essa rega, né? Agora eu vou observar conforme... Olha a raiz dessa orquídea, gente. Nota o enraizamento das orquídeas. Elas amam, gente, esse cultivo aqui no vasinho de barro. E com os chips de coco, né, gente? Os chips de coco, aquele seca rápido nesse vasinho de barro, mas ele vai permanecer aí por mais tempo levemente úmido, né? Então, aqui no vasinho de barro, os chips de coco, pra mim, aqui no meu cultivo, gente, foi a combinação perfeita. Aqui agora, os chips de coco vai permanecer levemente úmido, né? E vai trazer hidratação aí lentamente, vai liberar lentamente aquela hidratação para as raízes das minhas orquídeas. E elas estão aqui, gente, lindas de maravilhosa, com esse vegetal verdinho, super enraizadas. E que essa rega aqui agora que parece que foi mais uma chuva, né? Olha, gente, o vegetal dessa orquídea, como que tá hidratado. Isso é uma rega controlada, gente. Não deixa suas orquídeas passarem sede, gente. Não deixa a sua orquídea aí esturricar, né? Para você fazer uma rega. Secou, molhou, gente. A regra é clara. Reparem aí o substrato que vocês cultivam, se já está seco, se já pode receber uma rega, né? Não deixa as orquídeas passar sede, gente. Se não for dia de rega, o local que você cultiva suas orquídeas Phalaenopsis, se você puder molhar o chão aí, onde você cultiva elas, é excelente, gente. A umidade de ambiente é muito importante para nossas orquídeas, né? Para trazer aquele frescor, se você tiver plantas terrestres ao redor das orquídeas, é excelente, gente. É muito bom, né? Que quando você faz a rega, as plantas terrestres ficam levemente úmidas, né? E aí vai trazendo aquele frescor aos poucos para as orquídeas. Como eu não tenho, né, gente, planta terrestre,
eu moro como se fosse um apartamento, então eu trago a umidade de ambiente aqui para minhas orquídeas, gente, molhando a minha varanda, igual eu já falei para vocês, né? O chão da minha varanda aqui é cerâmica, então eu tenho que lavar dia sim, dia não, por conta que eu tenho pet. Então eu lavo, gente, e deixo aí secar ao ar livre, não seco. E isso vai dando aquela umidade de ambiente, vai trazendo aquele frescor para as orquídeas. E o dia que tá muito calor, gente, o dia que tá muito quente aqui em BH, igual hoje tá muito quente, gente. Tá aqui para mais de 31 graus. Então eu vou e rego assim por fora. Pego a mangueira e dou aquele chuvisco assim nos vasinhos de barro, nas raízes. E olha aí, gente, as raízes das orquídeas. Noto o enraizamento das orquídeas. Então aqui pra mim, gente, os chips de coco foi excelente, tá? Deu muito certo aqui pra mim no meu cultivo. Mas no início do cultivo, gente, nem sempre foi assim, tá? Eu passei muita dificuldade aí até eu acertar no meu substrato. E aqui, gente, todas as minhas orquídeas Phalaenopsis estão soltando aí folhinha nova. Pode reparar aí no cultivo de vocês que agora é um momento, né, de emitir folhinha nova, enraizamento. Olha aqui para vocês verem, gente, a maioria das minhas orquídeas aqui estão aí trazendo folhinhas novas. Olha que lindas. E consegue perceber o vegetal? Como que tá verdinho e hidratado? Isso aqui é rega, gente. Até essas orquídeas aqui que estão em recuperação já emitiram aí folhinhas novas, gente. Isso é maravilhoso, né? Olha essa aqui. Uma orquídea que estava praticamente morta já está emitindo folhinha nova. Essa aqui, gente, é uma Quincas dálmata. Essa orquídea estava no vaso de barro, gente. Olha aí o enraizamento, gente. Que show! Então, essa orquídea Quincas dálmata, gente, estava aí num vaso de barro. 6 meses, a orquídea não desenvolvia. Eu passei a orquídea para esse cultivo aqui, gente, nesse vasinho de plástico com os chips de coco. 2 semanas a orquídea já enraizou, já me trouxe folhinha nova. Então, elas gostam de hidratação, gente. As orquídeas Phalaenopsis nem sempre gostam. Aqui no meu clima, né, no meu microclima, gente, que é muito quente, elas não gostam muito daqueles substratos muito inerte, né? Igual eu falei para vocês da pedra brita, minhas orquídeas estavam muito desidratadas. E reparem aí, gente, o enraizamento. Aqui para mim, gente, deu muito certo os chips de coco. Foi um acerto aí no meu cultivo, né? E eu vou continuar. E as meninas estão lindas, né, gente? Olha aí o vegetal. Olha o enraizamento, como que o vegetal tá hidratado, verdinho. Porque eu trago aqui, gente, a rega e a umidade de ambiente para minhas orquídeas. Não deixa as orquídeas passarem sede, gente. Isso é importante. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, compartilhando aqui com vocês um pouquinho aqui da minha rega, né? Feita aí de mangueira a cada 2 dias, mas sempre observando o substrato. Tá seco? Eu rego. Tá úmido? Eu não rego. E tento trazer a umidade de ambiente. Então, muito obrigada, gente, por vocês terem acompanhado esse vídeo aqui comigo. Pode, gente, regar suas orquídeas sem medo, tá? As orquídeas precisam de hidratação aí para enraizamento. Elas precisam ficar hidratadas. Então, muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo comigo, tá? Curtem o vídeo, gente. Hypem o vídeo. Comentem, gente. Eu gosto muito do comentário de vocês. E atendendo aqui a pedido de uma inscrita aqui do canal, que pediu para mim fazer um vídeo, né, de como eu regava as minhas orquídeas, está aí. O vídeo está aí, gente, de mangueira, sem dó de molhar, sem medo de molhar vegetal, sem medo de molhar floração. E aqui ainda tá com bastante floração. Conseguem ver, gente? Percebe? E com esse vegetal aí bem hidratado, né? Então, reguem as orquídeas, gente. Olha aí. Que vegetal lindo, enraizamento, folhinha nova. Não tenha medo, gente, de regar suas orquídeas. Quando for regar, rega mesmo, gente. Enquanto as raízes não ficar verdinha, vocês não param de regar, né? É claro que num substrato aí bem drenado, né? Sempre respeitando aí o clima de vocês. Tem lugar que é mais frio, mais úmido, né? O substrato vai demorar para secar. Então é isso aí, gente. Olhem o substrato, tá seco? Rega, não deixa as orquídeas passarem sede, que vocês vão ter isso aqui, ó, enraizamento. E olha como que tá lindo o vegetal. Tá dando super certo aqui o cultivo com chips de coco. Então, muito obrigada, viu, gente? Um forte abraço aí.
Obrigada aos novos inscritos que estão chegando aqui para a família. Obrigada às meninas que estão sempre aqui comentando com todo amor, com todo carinho. O meu muito obrigado. E hypem o vídeo, curte, compartilhe com uma amiga que gosta do cultivo de orquídeas e deixe o seu comentário. Gente, me conta aí como que vocês fazem a rega das suas orquídeas, que eu vou gostar de saber, viu? Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até aí um próximo vídeo. Fica aqui, gente, admirando ainda um pouquinho da floração. Olha a minha Magic Art. Um abraço, gente!